abrir a palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Filipenses, o capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Do versículo 12 ao versículo 30. Diz assim: quero, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados do Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que irei escolher. Ora, de outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da vossa fé. Aqui que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. E veio acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu, indo termos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, como estáis firmes em um só Espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvistes em mim. Pai querido, nesse instante queremos suplicar a tua bênção, a Deus, para a tua palavra que foi lida, e que ela, nesta noite, faça diferença nas nossas vidas. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Enquanto nos preparamos para a mensagem, convido a igreja a cantar o hino de leitura bendita 352 dos nossos irmãos. Parece masoquismo enxergar benefícios nos sofrimentos. Paulo está preso e é natural que a igreja esteja preocupada com ele. Assim sendo, ele procura mostrar o lado bom desses acontecimentos. Mas qual o lado bom? É bom lembrar que a carta aos Filipenses é uma das cartas escritas da prisão. Paulo estava preso, algemado,
Essa cadeia é conhecida como a cadeia Mamertina, que significa corredor da morte. Dali ele podia ir direto para a morte. Não foi naquele momento, mas poderia ter ido. E é a carta que, inusitadamente, mais tem a palavra alegria. Alegria, regozijo, tudo que se trata de alegria tem nessa carta. Paulo fala de uma alegria muito grande no seu coração, mas não é necessariamente por ele estar preso, mas porque o Evangelho de Cristo não estava algemado. E ele fala aqui alguns motivos pelos quais ele se alegrava com a sua situação. O primeiro dele é o progresso do Evangelho. Os argumentos dele são o seguinte: a oportunidade de testemunhar para a guarda pretoriana e a motivação dos crentes para pregar o Evangelho. Ele ficou preso e, como ele era um preso do imperador, ele ficava algemado o tempo todo, ladeado por 2 soldados, mas não eram soldados comuns, era o soldado que fazia parte da guarda de elite do imperador. Era uma espécie de dragão da independência daquele tempo. Eram soldados que, para o qual não havia um acesso fácil. Não seria fácil Paulo pregar o Evangelho para essa gente. Eles estavam muito, vamos dizer assim, distantes do alcance do Evangelho. E Deus, de certa forma, manda Paulo para a prisão, e ele compreende dessa forma, manda Paulo para a prisão para que ele pudesse ali pregar o Evangelho a este guarda. Veja que oportunidade maravilhosa. Vamos imaginar, eu não sei qual era o turno, mas vamos imaginar que o turno daqueles guardas fosse de 6 horas. Ele ficava o tempo todo algemado, ladeado por 2 soldados, um em cada braço dele. E ele, durante todo esse tempo, pregava o Evangelho. E aqueles guardas ficaram sabendo por que Paulo estava preso. Que ele não era um bandido comum, ele não era um criminoso, mas ele era um proclamador das boas novas de salvação em Cristo Jesus. Por isso Paulo diz: eu me alegro, eu me regozijo, porque as minhas cadeias têm redundado em frutos para a salvação de pessoas, e de pessoas que seriam de outra forma não seriam alcançadas. E elas ficaram sabendo que Paulo não era um prisioneiro comum. Mas também os crentes ficaram mais motivados. Na verdade, irmãos, é provável que a igreja ela fica muito mais forte no momento de crise. Geralmente a gente quer vida mansa, né? A gente quer navegar em mares tranquilos na vida cristã. Nós não queremos problemas, nós não queremos dificuldade, isso é natural do ser humano. Mas todas as vezes que a igreja foi perseguida, ela cresceu mais. Isso, a história da igreja está cheia de relatos, a começar pela igreja primitiva. A partir do capítulo 8 dos Atos dos Apóstolos, nós vamos perceber uma igreja muito perseguida. Depois da morte do Estevão, que foi no capítulo 7, o grande fato da perseguição dos inimigos da igreja, dali para frente os crentes foram desterrados, foram espoliados dos seus bens, ficaram sem pátria, ficaram sem cidadania, saíram pela dispersão, mas cada crente que saía, antes eles estavam em Jerusalém, agora eles saem por outros lugares movidos pela perseguição. E onde eles vão proclamando as boas novas do Evangelho. E a igreja cresceu muito. E os Atos dos Apóstolos repetem constantemente, falando da perseguição, e a igreja crescia em número. Falando da perseguição, enquanto isso edificava o Senhor a igreja. A igreja sempre cresceu nos momentos de lutas, nos momentos de perseguição. E aqui, na carta aos Filipenses, Paulo demonstra isso. Pessoas que nunca pregaram o Evangelho começaram a pregar, dizendo, estimulados pelas minhas algemas. Porque Paulo estava preso, talvez antes de Paulo estar preso, eles pensaram: não, Paulo prega, nós ficamos aqui.
Paulo preso motivou os crentes a saírem pregando o Evangelho, levando o Evangelho às outras pessoas. Alguns faziam isso com muita sinceridade no coração, e outros talvez dizendo: agora nós vamos com Paulo, velho Paulo. Paulo diz aqui por inveja, porfia, ele não menciona qual é a inveja, qual é a porfia, quais os motivos da inveja e da porfia. Mas pode ser que muitos disseram assim: bom, Paulo é falso apóstolo, é falso mestre, e nós aqui agora é que vamos tomar a bandeira do Evangelho. E Paulo é tão liberal no coração que ele diz: o que importa para mim é que o Evangelho seja pregado, quer por pretexto, quer por porfia, quer por discórdia. Irmãos, quando alguém está pregando o Evangelho, lembre-se, ele está falando do amor de Cristo, da graça de Cristo, da salvação em Cristo Jesus. Certa feita, as pessoas chegaram para Jesus e disseram: mestre, eles estão pregando também. Eles não são os nossos, mas estão pregando. Jesus disse: deixe, quem não é contra nós, é por nós. E Paulo diz isso, quer por pretexto, quer por inveja, quer por porfia, o que importa é que o Evangelho de Cristo seja pregado. E a igreja crescia em meio à perseguição, em meio ao povo cruzado da perseguição. Mas a igreja também, para Paulo, havia uma grande expectativa de que ele seria liberto. Ele tinha essa esperança, porque por detrás dele existia uma igreja de oração, uma igreja clamando pela sua libertação. E ele disse: olha, eu estou certo de que eu vou ser liberto. Mas ele disse: se não for liberto, também, o que importa? Ele diz: para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Disposição para sofrer e até morrer pelo Evangelho. Ele tinha plena convicção que se ele morresse, ele estaria incomparavelmente melhor. Nós sabemos que os radicais muçulmanos, sobretudo esse chamado Estado Islâmico, eles se entregam de corpo e alma a Allah, pensam eles, e se sentem muito bem sendo perseguidos, mortos. Para eles é glória morrer. A única coisa que eles não entendem é que eles não poderiam morrer matando, né? Paulo não disse que ele ia matar, Paulo não disse que ele ia atacar quem quer que seja. Paulo disse que ele estava disposto a morrer pelo nome de Cristo. Se ele tivesse que morrer ali naquele cárcere, ele morreria muito bem. Ele sabia, ele tinha consciência de que se ele partisse dessa vida, ele estaria com Deus. E o que é incomparavelmente melhor. Ficar aqui é bom, ele disse, é bom, porque ainda tem muito o que fazer com vocês. Ele sabia que ele tinha um ministério sendo cumprido aqui nesse mundo. Tal é tanta verdade que Deus não permitiu que ele morresse naquele momento. Ele morreu depois, martirizado sim, mas não agora. Ele disse: se eu morrer, eu estou com Cristo. Se eu morrer, eu estou com Cristo. Eu não tenho preocupação nenhuma em continuar vivo. Só tenho com vocês. Eu preciso ainda firmar a fé de vocês na pregação do Evangelho. Eu tenho amor por essa igreja, eu quero trabalhar por essa igreja. Esse é um grande benefício também do Evangelho. O progresso do Evangelho, a esperança da libertação, a disposição para sofrer pelo nome de Jesus. Baseado nos argumentos acima, Paulo estimula os crentes a permanecer firmes e unidos, lutando juntos pela fé evangélica, sem medo, sabendo que é muito bom sofrer pelo nome de Jesus. É isso que ele diz aqui do versículo 27 até o 30. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo vermos, ou estando ausentes, ouçam o tocante a vós outros, que estáis firmes, lutando com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica.
e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles, para os adversários, prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Cristo, da parte de Deus. Porque nos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crermos nele. Nós precisamos ter essa consciência, irmãos. Nós não fomos chamados apenas para ser salvos e está tudo acabado. Nós somos chamados para sofrer pelo nome de Jesus. Se converter ao Evangelho é sinônimo de sofrimento, de perseguição. Não, talvez nos nossos dias não, a igreja tem um conceito muito bom na sociedade, isso tem sido mal para a igreja, infelizmente tem sido mal usado, mal aproveitado, mas naquele tempo, a igreja, ou o evangelho, ou o caminho, como era chamado, era algo repugnante pela sociedade. Se dizer cristão era se candidatar a ser perseguido. E Paulo diz: vos foi concedida a graça. Graça é favor que nós não merecemos. E vos foi concedida a graça de não somente crer no Evangelho, mas de padecer pelo Evangelho. Será, irmãos, que nós, como crentes, estamos prontos, preparados para vivermos assim? Ou será que nós não queremos passar por sofrimento? Aqueles que não estão dispostos a passar por sofrimento correm seríssimo risco de negar a fé amanhã. Quando vier a perseguição, quando vier a luta e as lutas, e com certeza elas virão, pode ser que você negue a sua fé. No primeiro momento, você nega a sua fé. Está disposto, assim como Paulo, mesmo preso, a confessar que Jesus Cristo é Senhor, sabendo que isso custa a sua própria vida? É preciso que estejamos. É preciso que tenhamos essa consciência em nosso coração. Que Deus nos ajude, que Deus fortaleça a igreja para estarmos cada dia mais prontos a vivermos para a glória de Deus. Isso é necessário para morrermos para a glória de Deus. Vamos ficar em pé e cantar o hino 303. Um perdão real nos entregou o rei, a vós, soldados seus, corajosos pois em tudo que defendeis, marchando para o céu. Nós somos chamados para combater o bom combate, para lutar juntos pela fé que um